Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54. Quero agradecer o convite do pastor Rimac também, muito amigo, né? Parabenizá-lo, ele e a Geórgia, né? Porque ontem o Mateus casou. Que Deus abençoe. É um grande privilégio a gente poder ver a nossa família avançando. Aqui em Isaías 54, eu queria ler os 3 versículos primeiro. Diz assim, na minha versão, diz: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Estendam, não impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O verso 17 agora diz assim: e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Vamos falar juntos essa frase? Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem do Senhor, diz o Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, ó Deus. Eu não conheço os corações, o que estão passando. Por isso, Senhor, me dá graça para ministrar, ó Deus, e as vidas saiam daqui desafiadas, ó Pai, e preparadas para um novo tempo sobre suas vidas, em nome de Jesus. Nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Queridos, 4 coisas destacam o ministério de Isaías. A palavra Isaías significa o Senhor salva, ou a salvação do Senhor. Esse é o Isaías, o ministério dele. Eu separei aqui 4 coisas que destacam no seu ministério. Primeiro, a sua proximidade de Deus. Segundo, como ele amava a nação. Terceiro, como ele rejeitava e odiava o pecado. E a sua coragem de denunciar os reinos e a própria nação, os religiosos. Então, ele era um homem muito próximo de Deus. Quando você vai lá para o livro de Isaías capítulo 6, você vai ver a experiência que ele tem quando o rei Urias morre. Ele vai, é interessante que no meio da dor ele foi para o lugar certo, para a presença de Deus, né? Isso aqui já é uma lição tremenda, meu irmão. Toda vez que você passar por algum problema, dificuldade, desafio, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, amém? Para nós, somos mais velhos, a gente já entendeu isso, mas tem hora que isso, na hora da crise, não quero ir na igreja, não quero ler a Bíblia, não quero fazer oração. Mas isso vale para os mais novos também. No meio da tua dificuldade, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Quem busca mais, encontra mais. Vamos falar juntos? Quem busca mais, encontra mais. Quem estuda mais, aprende mais. Quem se dedica mais, vai encontrar mais. E assim com Deus também. Isaías, o ministério dele se destaca por isso, pelo amor que ele tinha também pela nação. E aí nós vamos encontrar nesse texto, depois Isaías 60, 61, 62, 63, 64, vem falando sobre a nação, a paixão que ele tinha por esta nação, Israel. Depois ele denunciava o pecado.
Ele realmente foi o grande opositor, denunciando o pecado da nação e de outras nações ao redor, de outros povos. Então ele foi um grande homem para a sua época e também de uma coragem muito grande, de denunciar, de enfrentar. Então eu queria que você guardasse essas questões. Mas ele está falando aqui, uma palavra muito linda e muito gostosa, para um povo que permaneceu firme. É muito interessante que em vários momentos na Bíblia, a gente vai encontrar pessoas, o caso de Elias se sentia só, mas num determinado momento Deus disse para ele: não, Elias, eu separei para mim 7.000 almas que não se dobraram a Baal. Então, sempre há um povo que é preservado. Vamos lembrar que Abraão, ele ora ao Senhor em favor de Sodoma e Gomorra, e ele diz lá: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor livra aquele povo? Sim. Se houver 40? Sim. Se houver 30? Se houver 10? E a gente percebe que ali naquela cidade não havia nem 10 que temiam ao Senhor. Então, a mão de Deus sempre está atuando, e a gente vê, Isaías está aqui trazendo uma palavra dizendo: olha, existe um povo aqui que teme ao Senhor. Às vezes a gente se sente só, na faculdade, no trabalho, na rua, e hoje quando a gente anda, eu e minha esposa, a gente, olha, isso daí tem cara de irmão, olha, isso daí tem, às vezes é uma fala, você percebe a maneira como fala, é irmão. E é interessante isso, porque a gente não percebe, mas a gente está rodeado de crentes, e tem hora que a gente pensa que a gente está sozinho. Isaías está trazendo uma palavra justamente para esse povo que continuava firme no Senhor. E eu queria trazer essa palavra para as nossas vidas, para nós que temos aí um ano pela frente, para nós que amamos a esse Deus, e eu quero trazer essa palavra para a nossa edificação, em nome de Jesus, tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, meu irmão, é essa expressão: canta alegremente. Vamos falar juntos? Canta alegremente. Isaías está trazendo essa visão, eu acho muito legal, porque diz assim: canta, exulta, exclama, canta alegremente, tu que não deste a luz. Queridos, eu creio que este ano será um ano muito especial sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Eu tenho chamado que é um ano de celebração, é um ano de portas abertas, e é um ano de grandes oportunidades. Amém? Você podia falar para quem está ao seu lado: fique esperto. Tem portas abertas para você, tem oportunidades para você, mas fica esperto, fica atento, fica atento. Eu acho muito legal a expressão que ele diz assim: canta alegremente, celebre, exulte o nome do Senhor. Ele cita assim: olha, tu que não deste a luz, exulta de prazer, de alegre cântico, exclama tu que não tiveste dores de parto. Ele está dizendo: olha, você que não sofreu nada, você vai viver milagres. Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é maior, que a nossa dificuldade é maior. Meu irmão, tem muita gente sofrendo, e o Evangelho chegou até nós através de muitas pessoas que pagaram um preço muito alto. O pastor Mark estava falando do tempo que a gente se conhece, né? E eu estava ali pensando que eu conheço a igreja desde da Rua 28, né? Desde a Rua 28, né? E a gente estava conversando sobre os pastores que eu tive o privilégio de conhecer aqui também. Depois eu conheço o templo quando ele era pequeno aqui, depois a expansão. E eu fico olhando e pensando nesse texto. Hoje nós estamos aqui cantando e celebrando, para que nós estivéssemos aqui. Muitas pessoas pagaram um preço muito grande, para que você pudesse ser quem você é. Muitas pessoas pagaram um preço alto, seus pais, sua família, gente que investiu em você. E aí, Isaías está dizendo: canta,
Aprenda a celebrar. Tem um verso que eu gosto muito lá de Provérbios que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha, meu irmão, não tem um culto que eu não cite esse versículo, tá bom? Já falei aqui várias vezes, lá em Santos também. Reconhece-o em todo o teu caminho. Eu acho muito gostosa a expressão: canta, celebre, exalte, bendiga o nome do Senhor. Olha, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Amém? Ó, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Mais uma vez, regozijai-vos, orai sem, em tudo dai. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Quando Isaías está dizendo: olha, vamos cantar, vamos celebrar, vamos exaltar, esta é a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos induzidos a lamentar, a murmurar, a ficar chateado, qualquer coisa nos aborrece. Meu irmão, não convém, não combina com o crente. E nesta manhã o Senhor está dizendo: olha, você precisa exercitar isso. Cante, louve, exalte, reconheça a mão do Senhor sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque este é um tempo novo sobre você, em nome de Jesus. É um tempo de celebração, é um tempo de portas abertas, é um tempo de grandes oportunidades. Amém? Quem crê nisso? Quem recebe isso? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele está dizendo: canta. Eu separei aqui algumas coisas que eu acho interessante. A fé exige comportamento e aliança. A fé exige, não adianta falar eu creio em Deus, não. A fé exige um comportamento. A fé não me tranquiliza, mas ela me desafia a viver e a voar voos mais altos. Vou repetir: a fé não me tranquiliza, a fé me desafia a voar voos mais altos. A fé não aponta para aquilo que é fácil, a fé me faz ver além do problema, da vitória. Quando ele diz: olha, canta, se alegre, louve, isso é um ato de fé. Nesta manhã, querido, eu queria que você saísse daqui com esse sentimento: vou louvar a Deus, vou reconhecer a Deus, vou celebrar. Eu tenho aprendido, meu irmão, que a gente tem que fazer uma separação entre o que eu estou passando e quem é Deus na minha vida. Eu estou passando por um problema, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou passando por um problema, mas a minha vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isto, meu irmão, que a gente precisa exercitar. Ele diz: olha, canta, você não teve dor nenhum. Exulta, exclama, você não teve dor de parto, você não sofreu nada. Olha, mais são os filhos da solitária do que a casada. Então está dizendo: olha a tua vida, olha o que Deus tem feito, olha ao teu redor. Sexta-feira eu falava com os homens sobre aquele texto que diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Meu irmão, Deus tem sido muito bom com a gente. Deus tem sido. A gente fala da crise do Brasil, estamos passando por crise, dificuldade. Mas, meu irmão, vamos falar a verdade: na tua casa faltou pão, na tua casa faltou alimento, o teu dinheiro não multiplicou, você não tem vivido milagres. Lógico, a gente vai falar com o pessoal. Tem um moço na igreja uma vez me disse assim: pastor, quando o pessoal lá da minha área, né, dos empresários se reúnem para reuniões e falam de crise, eu fico quieto, porque no meio da crise Deus tem me abençoado. Eu não consigo entrar na onda deles, porque eu tenho visto a mão de Deus na minha vida. Meu irmão, nós precisamos
acordar e celebrar e exaltar e bendizer ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisas novas vindo pela frente. E quem não é fiel no pouco, quem não reconhece no pouco, não vai ser fiel no muito. Mas aquele que reconhece Deus na sua vida no pouco, vai viver o muito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que Deus nos abençoa? Para que o nome dele seja exaltado. Sabe por que Deus abre portas? Para que o nome dele seja exaltado. Por isso que o texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Isaías, a despeito de ser um homem que trouxe tantas profecias duras para outras nações, mas ele traz uma palavra de esperança para aquele povo que sobrou, para aquele povo que crê. E nós somos esse povo que crê no poder de Deus. Lá em Santos, você imagina, nós temos uma baita de uma praia, são 5 quilômetros de jardim, a nossa praia, está no Guinness Book lá, 5 quilômetros de jardim, local bonito, gostoso. Aí no domingo de manhã, um grupo grande prefere vir buscar a Deus. Meu irmão, quando a gente faz escolhas, fala muito do que está no nosso coração. Quando a gente faz escolhas, determina muitas coisas diante de Deus. Por isso que o Isaías está orientando, dizendo: poxa vida, clama, canta, alegre-se, ó estéreo, exulta de prazer, porque você tem vivido milagres, mas tem coisas novas vindo pela frente, em nome de Jesus. A outra coisa que eu acho bonito nesse texto é a expressão aqui no versículo 2, que diz: amplia o lugar da tua tenda. Eu gosto muito dessa expressão, porque uma das coisas que é muito gostosa no Evangelho é o fato da gente poder sonhar, fazer planos. O coração do homem faz planos, a resposta certa vem mas o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, mas o povo de Deus faz planos. É muito cômodo a gente diz: seja o que Deus quiser. Eu já contei isso aqui para você, mas só repetindo, né? Fui voar, um moço da igreja estava aprendendo a pilotar, e aí um dia ele me convidou para voar com ele. Eu fui e fiquei todo feliz, o camarada fazendo o cheque no avião, né? Preparou, avisou a torre: vamos levantar voo. Foi lá para a cabeceira da pista, e ele acelerou tudo, e preparou, o aviãozinho começou a tremer, e ele olhou para mim e disse assim: seja o que Deus quiser. E eu falei: não, ou você sabe o que você está fazendo, eu desço aqui, meu irmão. Como seja o que Deus quiser? Não, nós fizemos um plano, e o nosso plano é voar, e nós vamos voar, e nós vamos voltar. E assim nós vamos, tal, foi muito legal, fiquei feliz de ver um rapaz ali. Ele estava sendo preparado para ser missionário, então aquelas horas de voo era a igreja que estava pagando, então a gente estava muito feliz com a vida dele. E quando nós voltamos para pousar, a mesma coisa, ele prepara, avisa a torre: vou pousar, e olha para mim e diz: seja o que Deus quiser. Eu falei: não fala isso, meu irmão, não fala, né? Porque, sabe, tem hora que nós temos que fazer planos. Lógico que a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vidas, prevalece, mas que nós temos que fazer planos, temos, olhar para frente com esperança, e colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, e aí sim: Senhor, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sobre sonho, né? Eu acho interessante que o Senhor, lá no livro de João, capítulo 4, ele disse para os discípulos: olha, os campos estão brancos, vocês precisam olhar. Na verdade, eles olhavam: não está branco, não está preparado para a colheita. Mas o Senhor está dizendo: está tudo preparado. Eles estavam pensando numa coisa e o Senhor estava falando em outra. Um outro texto que eu acho interessante é quando o Senhor desafia Moisés e o povo a sonhar com a terra prometida. Eles não estavam escravos.
Aí o Senhor levanta Moisés, eles clamaram, o Senhor levantou Moisés, e Moisés falou sobre a terra prometida. Não viram a terra, não sabiam onde era, mas simplesmente o Senhor fez eles sonharem com a terra prometida. Hoje eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, nós estamos vivendo um novo tempo, é tempo de celebração, é tempo de portas abertas, é tempo de grandes oportunidades. Sonhe! Faça planos, coloque a tua vida, tua família, teus filhos, tua empresa, teu trabalho, tuas mãos, tua mente. Coloca tudo nas mãos do Senhor, mas sonhe. Quer ver outra coisa interessante? O Senhor fez Abraão sonhar com uma descendência, fez ele sonhar, vai vir um filho. Não havia mais probabilidade para aquilo acontecer, mas Deus colocou isso no coração dele e ele sonhou. Eu acho legal lá, Romanos capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse tema, ele diz: Abraão creu contra a esperança. Abraão fortificou a sua fé, dando glórias a Deus. Ele tinha certeza de que quem prometeu também tinha poder para fazer. E aí ele sonha. Um outro que eu acho interessante foi José. José estava lá no Egito, servo, mas ele acreditava que a sua sorte iria mudar. Ele acreditava. O texto diz que Deus era com ele, e eu creio que ele era com Deus. Um moço que carregou princípios no seu coração. E ele sabia: um dia minha sorte vai mudar. Ele tinha sonhos que Deus tinha dado para ele. E ele acreditava nisso. Meu irmão, a gente não pode simplesmente deixar a vida levar. Nós temos que crer no poder de Deus. E eu vim nesta manhã dizer para você, meu irmão, há um novo tempo que vai surgir sobre a sua vida, sobre a sua família. Tempo de grandes oportunidades. Em nome de Jesus. Amém? Pode falar para quem está ao seu lado: creia. Creia. Simplesmente creia. Fala para ele assim: você não vai fazer milagre não, só crê no milagre. Não, você não vai fazer nada não, você só vai crer, celebrar, bendizer o nome do Senhor. Eu acho interessante que Deus fez a gente sonhar com o céu, né? Está vendo aqui aquele cântico falando sobre o céu, sobre a vontade, depois pastor Rimac também falando. Eu acho muito legal isso. Nós sonhamos com o céu. Nós sonhamos com o céu. Não é uma coisa que a gente sonha todo dia, mas a gente sabe que se a morte chegar, nós temos uma promessa maravilhosa de uma vida eterna com o nosso Deus. É bonita a mensagem de Jesus, né? Para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande mensagem: para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que eu digo para você, meu irmão, sonhe. Mas a terceira questão que eu queria deixar para você, está aqui no capítulo 54, verso 2, no meio dele diz assim: não o impeçais. Não o impeçais. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, não impeça. O que pode impedir? Lá no livro de Romanos, capítulo 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Amém? Nada pode nos separar do amor. O texto diz assim: nenhuma criatura, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos falar juntos? Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é para você trazer a memória e celebrar dizendo: olha, nenhum poder das trevas tem autoridade sobre a minha vida. Vale a pena um aleluia aí, né, meu irmão? Não é? Nenhum principado, nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Pessoas,
Não, não podem. Ninguém tem esse poder. Pelo contrário, Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quer dizer, nós temos centenas de promessas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quer dizer, nós temos centenas ou até milhares de promessas dizendo: olha, ninguém tem poder sobre a minha vida, porque eu fui lavado no sangue de Jesus. Amém ou não? Você concorda comigo ou não? Legal, concordo. Mas o texto diz não, que nada impeça. Veja bem, nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus, mas essa criatura aqui, ela pode. Amém? Essa criatura aqui, que o texto diz que o que separa a gente de Deus é o pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, nada, Satanás não tem autoridade sobre a minha vida. Nada. Olha, tem uma notícia ruim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O governo, mas olha, eu dependo de Deus, que venha ao reino do Senhor. Quer dizer, nada. Agora, essa criatura aqui, essa pode. Essa criatura aqui pode dar lugar ao diabo. Essa criatura aqui pode complicar tudo. Quando Isaías está dizendo, olha, não impeçais, está dizendo, presta atenção, que não seja você o problema. Nós estamos diante de um tempo novo, um tempo de portas abertas, um tempo de grandes oportunidades. Agora, que você não atrapalhe você mesmo de viver os milagres de Deus. Se a palavra de Deus diz, o justo vai viver pela fé, então a incredulidade tem que sair de cena. A murmuração tem que sair de cena. O orgulho tem que sair de cena. As paixões, cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado. Cuidado com os relacionamentos. Tem gente que não é bom relacionamento, não faz bem. Tem lugar que não convém que o crente vá. Tem conversa que não convém. Então, mesmo eu tendo promessas que nenhum poder, olha, nem Satanás, nem o próprio Lúcifer tem autoridade sobre as nossas vidas, fomos lavados no sangue de Jesus. Então, que agora essa criatura, eu e você, não atrapalhe. Olha, nós temos promessas. E aí a gente tem que se moldar. Está dizendo, olha, que o caminho é esse, canta, celebre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, celebre. Tem coisas que dão errada, mas tem a mão de Deus sobre a sua vida. Eu já contei isso para você, mas meus filhos que não estavam aprendendo a dirigir, eu dizia, principalmente Moisés, eu falava, olha, quando você estiver no trânsito, com muita pressa, atrasado, e vier um lerdo na tua frente, que começa a te atrapalhar, sabe o que você faz? Louve a Deus, esse lerdo está sendo usado por Deus para te proteger, porque você está tão afoito, com tanta vontade, que dá vontade de buzinar, dá vontade. Então, quando Deus colocar um lerdo na tua frente, louve a Deus. Amém ou não? Meu irmão, quando tudo der errado, louve a Deus. A porta fechou, louvado seja o Senhor. A porta abriu, aleluia, a porta abriu, eu queria que ela abrisse, então eu estou feliz. A porta fechou, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus tem para nós é tremendo, meu irmão. Mas aí nós temos que nos moldar ao Senhor. Lógico, travamos lutas, oramos, trabalhamos, repreendemos, declaramos a vitória. Mas o texto está nos ensinando,
canta, celebre, exalte o nome do Senhor. E o versículo 17, então, ele diz: e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Meu irmão, para quem tem essa preparação, né? O cara louva a Deus, o camarada tem esse compromisso de já acordar dizendo: este é o dia que o Senhor fez, de celebrar, de exaltar o nome do Senhor. Gente que sonha, que põe diante de Deus: Senhor, queria fazer isso, me dá graça, me dá sabedoria. Tenho sonhos, meu irmão, tem sonhos que são muito simples até de resolver, mas tem sonhos que é praticamente impossível. Sonhe, fala com Deus, coloque os seus planos. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Eu já comentei isso aqui com você. O texto diz assim, que o Senhor faz muito além do que pedimos ou... Vamos falar juntos? Que pedimos ou... Que Ele faz muito além do que pedimos ou... Se a gente não pede, não pensa, o que é além daquilo que a gente não pediu e não pensou? Amém? Eu tenho que pedir e pensar. Eu brinco, é como uma pessoa que não sabe para onde vai. Para onde você vai? Não sei. Então pega qualquer ônibus, vai para qualquer lugar. Tem que saber, quero ir para tal lugar, vou pegar tal ônibus, vou pegar tal caminho. Pega o GPS, porque se você pegar o GPS e não colocar nada, não dá em nada. Eu tenho que colocar ali eu vou para tal lugar, então Ele vai me orientar: olha, esse é o melhor caminho. E a vida com Deus é assim também. São os meus sonhos, vou colocar diante do Senhor. É a minha família transformada, é a minha família abençoada. Meu irmão, um dos presentes grandes que Deus nos dá é a família, meu irmão. Como é gostoso ver todos eles envolvidos com as coisas de Deus, temendo ao Senhor. É uma grande bênção, né, Rimac? É um privilégio muito grande de ver toda a família envolvida com as coisas de Deus. Isso é um presente maravilhoso. Sonhe, quero ver meus filhos ali temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Quero ver meus netos servindo ao Senhor. Sonhe, fala com Deus, ora por eles, clama. O diabo anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o texto diz: olha, não impeça. Como é que diz o texto? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não se ponha, eu gosto dessa expressão, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe o dia passar. Mas eu quero dar uma outra visão: não coloque luz sobre o teu problema, não ponha sol. O problema tem um tamanho e aí a gente põe sol, a gente começa a amplificar. Não ponha luz sobre o teu problema, confia no Senhor, em nome de Jesus, amém? E olha a promessa aqui no 17, né? Toda ferramenta preparada contra ti, o mundo jaz no maligno. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu quero voltar aqui no versículo 3. Já vou terminar já. Eu prego em muitas igrejas lá na região. Eu vou pregar agora, dia 23 de abril, na Bola de Neve, lá de São Vicente. E eles têm um hábito deles, da igreja. Quando o pregador diz assim: bom, então vou terminar, a igreja fala: é muito engraçado. Você está todo empolgado pregando. Bom, aqui estou terminando. Tipo, continua, né? Mas eu queria ler aqui o versículo 3, que eu acho tremendo. Olha o que diz aqui: porque transbordará a mão direita e a esquerda. Isso aqui é para a gente, meu irmão. Isso aqui é para a gente. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto. Exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária
do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, e as tuas cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeça, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerá da tua vergonha, da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Deus está usando Isaías trazendo essa palavra profética, dizendo: olha, canta, meu irmão, canta, celebre, reconhece Deus na tua vida, sonhe, faça planos, creia. Ah, mas isso é complicado, é difícil. Não, mas Deus tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Não atrapalhe o mover de Deus na tua vida. Não atrapalhe. Por quê? Porque o que Deus tem preparado para fazer sobre a tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra. Tua mão direita, tua mão esquerda, tem muita coisa para acontecer. Você ainda tem muito que viver, tem muita lenha para gastar, tem muita coisa para acontecer. Tem muita gente que ainda vai aceitar a Jesus por causa da tua vida, teu testemunho. Vão ler a tua história, analisam você, a maneira como você vive, ainda vai glorificar o nome do Senhor. Tem muita coisa para acontecer. Por isso que esse início é muito importante. Celebração, sonhar e não atrapalhar. Por quê? Porque tem muita coisa para acontecer. Não temas, versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada. A tua fé não será frustrada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em você mesmo. Não, aí eu tenho experiência. Legal, meu irmão, você tem experiência, mas quando nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, a nossa experiência não vale nada. Ah, mas eu já tenho tantos anos de caminhada com Cristo. Legal, meu irmão, mas quando o Senhor diz que vai fazer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a experiência de Moisés, tirou o povo lá do Egito. Depois daquela experiência de ver todas aquelas pragas, e se deparam ali com o mar vermelho, o exército atrás. Então o povo começa a clamar, todo mundo desesperado. O que fazer? Não deveríamos ter saído. E aí Moisés vai falar com Deus e diz: Senhor, e agora? O que a gente faz? Olha a resposta de Deus: por que clamas a mim? Mande o povo de Israel que marche. E a pergunta é: para onde? E Deus diz: pega a vara que você tem na tua mão. Veja bem, você pensa que acabou as minhas estratégias? Você pensa que eu não tenho saída? Você pensa que as coisas são feitas de improviso? Não, meu irmão, tudo que a gente precisa, o Senhor já preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo. Põe a vara na água, a água abre, todo mundo passa. Aí lá do outro lado, como é que a gente vai comer pão? Está preparado, tem o maná. Como é que a gente vai tomar água? Tem a fonte de águas amargas, tem a rocha, tem tudo. E o calor, tem uma nuvem. E o frio, tem uma coluna de fogo. Meu irmão, tudo está preparado. O que a gente precisa é confiar em Deus, crer nele. E nesta manhã, a palavra que Deus tem posto no meu coração para as nossas vidas: este é o novo tempo para esta igreja, em nome de Jesus.
um tempo de portas abertas, um tempo de grandes oportunidades para a igreja e para a sua vida, em nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Celebre ao Senhor, meu irmão. Louve ao Senhor. Senhor, nós aplaudimos o teu nome, aplaudimos a tua palavra. Oh, louvado seja, Senhor. Aleluia. Ele diz aqui, olha, versículo 5: eu sou o teu Criador, eu sou o teu marido. Legal, né? Marido dá um nome, sustenta. Meu Deus, eu sou o teu Criador, eu sou o teu marido, eu sou o Senhor dos exércitos, esse é meu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como mulher da mocidade, porque é desprezada, diz o Senhor. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Eu sou teu marido. É gostoso, meu irmão, a gente poder ter um nome sobre as nossas vidas. Ter um nome. Ontem eu peguei um táxi aqui na cidade e ele perguntou: para onde vamos? Eu falei: olha, eu vou na Igreja Batista Moriá. Ah, conheço, já levei muita gente lá. Não, porque tem um nome. Tem um nome. Perguntei para ele: por que você não foi? Ah, porque não, tem que ir lá, meu. Você levou tanta gente, está todo mundo indicando que é bom. Você tem que ir. Ah, eu vou arrumar um tempinho, tá, vai sim. E você não vai poder dizer diante de Deus que nem sabia onde era a igreja. Como é bom a gente ter um nome, né? Eu carrego o nome dos meus pais, eu carrego o nome do meu pastor, eu carrego o nome da minha igreja. A gente vai carregando nomes. Em determinado momento a gente usa aquele nome, né? Eu prego em vários lugares no Brasil e às vezes o pastor me conhece, mas o povo não conhece. E o meu pastor foi um homem assim muito especial e marcou uma geração. Quando alguém me pergunta: sou pastor de que igreja? Cristo? Nunca ouvi falar. Já ouviu falar no tio Cássio? Pastor Cássio Colombo? Nossa, esse camarada. Então eu estou cuidando da igreja que ele abriu lá em Santos. Estou cuidando há 46 anos, vai fazer 47. Sempre nós vamos usar o nome. Eu conheço fulano. Outro dia o prefeito me falou: cara, você sabe que eu parei uma reunião por tua causa? Sério? Eu estava numa reunião com o secretariado, um negócio. Veio alguém e falou assim: olha, o pastor Natalino está aí, quer falar com você agora. Ele nunca fez isso. Pastor Natalino está aí, tá. Parei a reunião e fui lá. Cheguei lá, tinha um camarada que chamava Natalino e era pastor e queria falar comigo. Falei: misericórdia. Porque a gente sempre vai usar o nome de alguém, de uma... trabalho em tal empresa, sempre um nome. Meu irmão, Deus está dizendo: eu te dou o meu nome. Amém? Você pode dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu tenho um nome sobre a minha vida. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro. Eu tenho um nome. Tenho um nome. Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. Eu tenho um nome. Um nome. E o versículo 14 lá do Salmo 41, Salmo 91 diz assim: porque conheceu o meu nome. E aí vem novas promessas: eu o livrarei, eu guardarei, eu poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E aqui o Senhor está dizendo: eu te dou o meu nome.
Eu sou o Criador, o teu marido. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, um novo tempo está surgindo sobre a sua vida, sobre esta igreja. E o Senhor está dizendo para a gente nesta manhã: canta alegremente, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, celebre ao Senhor em nome de Jesus, sonhe, faça planos, cresça, clame, busque ao Senhor, regozijai-vos sempre, orai sem, em tudo dai. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Mais uma vez, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Amém? A gente faz isso com o filho, né? Faz tal coisa. Por quê? Porque eu estou falando. Come. Não, você vai comer isso aqui. Eu me lembro que nós estávamos em casa e meu filho passou lá e ele gosta muito daquele doce de leite de pingo, né? Aquele mais queimadinho, mais gostoso. E eu falei: olha, tem um doce de leite de pingo aqui. E aí ele pegou, pô, gostoso. E meu neto estava lá, o Tiago. E aí ele falou para o Tiago assim: Tiago, prova. Não, não quero, pai, não quero. Tiago, prova. Não, eu não gosto. Tiago, prova. E ele foi encostando assim no armário. E o Moisés falou: prova. Não quero, eu não gosto. Prova. E aí ele pôs nos lábios assim: prova. E ele: eu não quero. Pai, é gostoso, né? Regozijai-vos, orai sem, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Simples, simples assim. Canta, sonhe. Nenhuma criatura pode impedir o mover de Deus na tua vida. Só essa criatura pode estragar tudo. Então não atrapalhe o mover de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de nos reunirmos aqui, Senhor, com fome e sede das tuas coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que sobre este povo surge um novo tempo. Um tempo, ó Pai, de celebração, um tempo de portas abertas, um tempo de grandes oportunidades. O que o Senhor vai fazer eu não sei, mas eu estou aqui como profeta, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para declarar e despertar este povo, Senhor. Ó Deus, confirma a tua palavra, com sinais e prodígios, confirma a tua palavra, com o mover do teu Espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor. Que esta palavra se cumpra sobre cada vida. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo esta palavra, palavra profética, eu recebo em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Nós aplaudimos a tua palavra, Senhor. Nós aplaudimos o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.